Oi, oi! Tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou Rafaela Grasnoff, arquiteta, e aqui no nosso canal você vai encontrar muitas dicas e tudo do mundo da arquitetura. Eu vou começar hoje com um vídeo diferente. Quem tá acostumado aqui já no nosso canal sabe que o nosso tour normalmente é gravado por outros olhos, e hoje eu vim fazer um tour mais de pertinho, para mostrar um pouquinho mais de detalhes construtivos, mostrar tudo de perto para vocês. Quero saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo, o que mais vocês querem ver aqui no nosso canal, que eu faço questão de mostrar para vocês. Mas aproveito, porque eu já subi vídeo aqui e esqueci de te desejar um bom 2023, que seja um ano de muitas conquistas, muito sucesso e muita saúde, principalmente. Então eu quero começar mostrando para vocês o meu home office. E esse home office eu vou mostrar com todos os detalhes, inclusive o detalhe construtivo daquela caixinha de elétrica, sabe? Que a gente coloca as tomadinhas em cima do tampo. Vou mostrar de pertinho para vocês e todas as medidas do home office, inclusive algumas dicas que vocês podem usar aí no de vocês. Então fica aqui no vídeo e me conta aqui embaixo o que você tá achando. Começar mostrando para vocês o primeiro ângulo quando a gente entra no quarto. Inclusive, eu já vou começar comentando algumas coisas de erros que eu cometi aqui também. Bom, em primeiro lugar, aqui a gente acabou aproveitando para fazer uma cama de hóspedes, então além de ser um home office, é um quarto de hóspedes. E eu não tinha intenção de colocar essa cama, acabei colocando depois e por isso a cortina, ó, está da forma errada, eu fiz ela até o chão, então ela acabou ficando atrás da cama, que não é o ideal. Eu deveria pelo menos cortar aqui, ó, um palmo abaixo da janela. Porém, como eu vou mexer nesse quarto logo, porque é o quarto da Alice, daqui a pouquinho, né, eu vou acabar mexendo nessa cortina. Mas então aí acabou ficando essa cortina até embaixo, que não é o ideal. Aqui vocês já conseguem ver, ó, vou até falar pra vocês as medidas desse quarto. A gente tem 2,65 nessa parede e dessa parede até o armário eu tenho 3,70. E o armário ele fica em um recuo que tem mais 60 centímetros. Então, livre, a gente tem aqui 2,65 por 3,70. Aqui, além de ter a porta do banheiro, eu acabei fazendo este painel, que eu quero mostrar também de pertinho, que ele acabou servindo como um fundo para as minhas reuniões. Então, eu coloquei exatamente para que, além de ter um espaço de colocar as amostras, também tem um fundo legal para quando eu estiver fazendo reunião. E olha só, é super prático, ó, são prateleirinhas. Aqui, essa prateleira tem 5 centímetros e aqui eu tenho 4. Então, deixou só um aqui com 1 de altura. Tá vendo que a gente cria só um apoio? Esse tipo de prateleira, ele também serve muito bem para prateleiras de livros, então é super legal. E olha só, como tinha um espaço bem limitado, aqui ficou alinhado no batente, para também não atrapalhar na porta. Então essa foi uma solução que eu gostei bastante. Eu posso usar também depois para colocar livros, aqui no quarto da Alice. Então ela vai ser mais multifuncional. Ainda não decidi se eu vou usá-la ou não, mas de qualquer forma, a ideia era essa. Aí eu já vou começar mostrando para vocês essa parede. Vocês sempre perguntam as cores e tudo mais. Aqui eu coloquei um papel de parede, ó, papel de parede de linho. Ele é da Musi e eu, além de colocar o papel de parede, não queria que o ar-condicionado ficasse em destaque. Então a gente envelopou o ar-condicionado. Olha só como ele ficou bem mais discreto, tá vendo? Ele fica um pouco mais harmônico, não fica aquela brancão gritante. E aqui a parte do home office, da área de bancadas. Vou começar falando pra vocês o briefing, então o que eu precisava, tá? Eu e meu marido trabalhamos aqui de casa, então eu fico ali e ele fica aqui. A gente precisava de espaço de armazenamento, de uma boa bancada de trabalho, espaço para a impressora e também uma boa iluminação. Por quê? O ideal seria que essa bancada ficasse aqui, embaixo da janela, por conta da iluminação. Porém, como esse espaço ele é um pouco limitado por conta da porta do banheiro e do armário que tá aqui, essa opção do layout foi a que ficou melhor. Então, vou mostrar até pra vocês também as medidas de todos esses detalhes. Bom, em primeiro lugar, a gente precisava de um bom espaço, aqui, ó, que isso eu acho bem importante, dependendo do quanto vocês usam
de espaço. Por exemplo, o meu marido usa uma tela e mais o computador. Então, ele tem que ter um espaço um pouco maior do que eu, que tô usando hoje só o laptop. Mas eu deixei aqui, na área dele, 1,10. Aqui, essa área central tem aproximadamente 55 centímetros e mais 1,10 ali. Essa bancada toda, eu tenho 2,85, sendo que eu tenho 1,10 livre e 1,10 ali. E aí, eu já até comento com vocês um detalhe que a gente fez pra dar leveza na peça. A gente colocou o tampo, só que eu não coloquei nada na lateral, exatamente pra dar essa leveza, pra não ficar pesado com o pé aqui fechando. E também por conta da cadeira, ela tem um pouco mais de espaço, mais de mobilidade. Aqui, eu tenho 60 centímetros de profundidade. Reparem só, tem uma mocinha dormindo e eu tô de olho aqui enquanto gravo pra vocês. Tenho 60 centímetros de profundidade, que é um ótimo tampo, tá? Normalmente as pessoas colocam 50, 55, mas vejam só como fica melhor pra gente ter um espaço maior pra área do teclado, tá vendo? Então, eu tenho um espaço mais pra trás aqui pros computadores, pra tela, e um pouco mais de teclado. Um outro detalhe que eu quero mostrar também é a parte de cima. Vejam só, esse armário aqui, o armário tem 60 centímetros de altura, inclusive eu gosto muito de alinhar, tá vendo que eu alinhei com a porta? Esse armário, ele tá em MDF Carvalho Malva, e a parte de baixo e o nicho, eu combinei com um MDF Aurora, eu não coloquei branco, porque eu tinha a ideia mesmo de ter um pouquinho mais de cinza, sabe? Porque a gente tem a porta, o papel de parede escolhido, que assim, pra mim é o ponto focal aqui do projeto, foi o papel de parede. Eu achei ele lindíssimo, inclusive uma coisa super legal, é que usar cores em ambientes de criação. Então, quando você for trabalhar, um ambiente que você precisa ter criatividade, é legal ter cores. Então, aqui a gente escolheu o azul. Bom, vamos lá. Armário de cima. Eu deixei ele com 35 centímetros de profundidade e a altura entre o armário e a bancada ficou de 80 centímetros. Ah, isso é bem importante, tá? Quando é cozinha, a gente faz um espaço muito menor aqui, né, nessa área, nunca 80, e aqui a gente só faz 80 porque é uma área de trabalho que a gente não precisa ter esses armários tão baixos, tá? Outro detalhe é porque a gente já tem a iluminação aqui, ó, com fita de LED. Então, a gente já deixou toda a iluminação, que faz uma ótima iluminação aqui nessa área. E também, ó, espaçado lá do armário, eu tenho um spot para cada área de trabalho. Então, a iluminação aqui ficou o suficiente. Vejam só, como eu não tenho muitos pontos de iluminação, eu tenho 5 spots de embutir no teto e essa iluminação toda. E hoje é um dia nublado, por exemplo, a iluminação fica excelente. Vamos lá, mais uns detalhes aqui. Então, esse armário todo, ó, a gente tem 2 portas de cada lado. Pra não ficar muito pesado, a gente colocou esse nicho central pra guardar livros, decoração. E aí eu mesclo junto com o que eu tenho embaixo, tá vendo? Que é essa cor do Aurora. Os fios, pra mostrar pra vocês, ela é totalmente fechada. Quando eu tô com os fios, eu acabo não fechando, porque amassa um pouquinho. Eu posso até fazer ela mais funda, tá? A minha aqui tá com 5, mas se vocês quiserem fazer com 10, até dá pra colocar a fonte lá dentro, super funciona, tá? Aqui eu acabei fazendo ela mais curtinha mesmo. E aí eu vou mostrar embaixo pra vocês como que funciona. E o que eu quero mostrar é essa dobradiça, que é uma dobradiça bem simplesinha. Eu vou mostrar ela de pertinho, vou ver se eu acho uma foto pra gente colocar aqui. E a gente tem esses apoios, ó, tá vendo? Nas 2 pontinhas. Pra quê? Pra quando fechar, a tampinha não descer. Ó, fica super delicado, fica discreto. Isso aqui é uma coisa bem simples do marceneiro fazer, tá? Outra opção também é aquele tipo de caixinha de inox que a gente compra também pronta e só faz o furo em caixa, que ela também tem as tomadas dentro. Agora eu quero mostrar pra vocês como é feita a instalação. Mas antes eu vou comentar aqui da área de bancada. Então, como eu comentei, temos 1,10 desse lado, 1,10 desse lado. E aqui no meio, eu aproveitei pra colocar o nicho da impressora.
Esse nicho, como que funciona? Eu tenho na largura aqui 54, mais ou menos, e na altura 32, por conta dessa parte que encaixa o papel. Então, quando eu não estiver usando, ela vai ficar bem menor, mas quando ela estiver em uso, é importante a gente ter esse espaço. Ó, tá vendo? Aqui no fundo, a gente já deixou um ponto de tomada, que ele vai dar acesso, vocês vão ver ali por trás. Esse fundo aqui é um fundo falso, olha só. E ali a gente tem todo o acesso às tomadinhas que vocês viram ali, ó. Tá vendo, ó? Então, aqui a gente já deixa toda a fiação. Reparem só também, essa fiação, ela tá vindo lá de trás, ó, da minha parede. Eu não queria aqui nesse quarto rasgar a parede pra fazer alteração elétrica. Então, a solução foi a gente colocar aqui no fundo, ó, da mesa, painel, tá vendo? Tem painel no fundo da mesa. E a gente passou a fiação aqui por trás desse painel para não precisar rasgar nada. Então, a gente tem esses dois apoiozinhos laterais, bem simples. E isso daqui é um fundo de encaixe. Ó, a gente encaixa, tem a tomada da impressora que já fica aqui. E tudo perfeito. Aqui embaixo eu fiz um gavetão pra guardar bastante coisa, nem vou abrir porque eu sei que vai estar bem bagunçado. Mas eu queria mostrar mesmo como que funciona toda essa estrutura interna pra vocês, de como que faz essa ligação. Você pode fazer tanto com marceneiro, alguns marceneiros já fazem a ligação, como também deixar as tomadinhas instaladas e um eletricista vir instalar. Pra não esquecer nenhuma medida, vou falar pra vocês também a altura que nós fizemos aqui do tampo. Então, aqui a gente tem 72 centímetros na parte de baixo livre, 5 centímetros de tampo, e então eu tenho 77 na área superior da bancada. Isso é muito importante avaliar para quem for sentar, e também se vai ter gaveta aqui nessa parte de baixo, porque acaba diminuindo, né, essa altura livre de baixo. E reparem que a cadeira, ó, ela fica bem rente ao tampo, então é bem importante avaliar isso quando vocês forem fazer essas alturas. E aqui, na parte de cima, todo esse armazenamento. Um geral do quarto, desse lado eu tenho 3 portas de armário, já eram existentes, né, esse armário aqui. Quem viu o meu primeiro tour, eu vou deixar no final desse vídeo, tá? Quem viu o primeiro tour que eu fiz aqui do apartamento vai ver que já tinha. E aqui nessa parede eu também coloquei o papel de parede, o mesmo que tá na outra, ó, que é essa textura em linho, pra complementar com todo o ambiente. Para finalizar nosso vídeo, eu quero mostrar um último detalhe aqui da área da fita de LED. A gente não coloca a fita de LED direto, vocês estão percebendo que a gente tem aqui um perfilzinho. Esse não é um perfil pronto, isso aqui é um perfil super simples, a gente compra normalmente na Santil, e ele é uma cavinha, vou mostrar pra vocês, uma canaleta, ver se eu consigo tirar. Aqui, ó, vejam bem, é uma canaleta de alumínio aqui, que a gente parafusa no próprio armário. Dentro vem a fita de LED. Isso aqui é uma tampinha de plástico, ó, que acaba fazendo essa difusão da iluminação de uma forma melhor. Não fica aparente, né, a fita de LED. E olha só como fica bem mais delicado e muito mais simples. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já comenta aqui embaixo o que você mais gostou e quais outros detalhes construtivos vocês querem ver nesse formato, assim, bem de pertinho. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.